Olá, bem-vindos a mais um encontro aqui no Pode Crer na Bíblia. Hoje a gente chega, olha só, no último capítulo de Gênesis, capítulo 50. Um finalzão, né? Marcando o fim da Era dos Patriarcas. Exatamente. E que final, hein? Traz temas muito fortes pra gente pensar. Sim, a gente vai ver, assim, três coisas principais. O luto por Jacó, que é super respeitoso, né? Muito. E depois aquele perdão de José. Nossa. Impressionante. E claro, a soberania de Deus aparecendo em tudo, né? Mesmo na dor. Isso. Transformando as coisas. Então, nossa ideia hoje é fuçar um pouco nessas lições, nessa esperança que Gênesis 50 deixa pra gente. Bora lá? Vamos sim. Bom, o capítulo já começa com a morte de Jacó, e aí vem o luto. Gênesis capítulo 50, versículos 2 e 3 diz assim, ó. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel, e cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias dos embalsamados, e os egípcios o choraram 70 dias. 40 dias só pro embalsamamento e 70 dias de choro. É muito tempo, né? É muito tempo, mostra a importância dele ali. E essa prática, né, o embalsamamento, era egípcia, certo? Sim, era um costume deles. Mas olha que interessante, serviu direitinho ao propósito de Deus ali, né? Porque preservou o corpo para a longa viagem de volta para Canaã. Exato, para cumprir o desejo do próprio Jacó, que ele tinha pedido lá atrás em Gênesis 47. Ele queria ser enterrado com os pais. Isso mesmo. E não foi uma viagem qualquer, né? Gênesis 50, versículo 9, fala de um grandíssimo cortejo. Quer dizer, o respeito por Jacó no Egito era enorme. Era imenso, e isso é fascinante de ver. Bom, aí eles chegam em Canaã, enterram Jacó na cova de Macpela, como está lá nos versículos 12 e 13, e depois disso surge uma tensão, dá para entender, né? Com certeza. O pai morreu, e agora? Os irmãos de José ficam com medo. Bate aquela insegurança. Será que agora o José vai se vingar? Pois é, o medo era real. Aí eles resolvem mandar uma mensagem para José, tá lá no versículo 17 de Gênesis 50. Assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E diz que José chorou quando ouviu isso. Nossa, que momento. É um dos pontos mais altos, teologicamente falando, de Gênesis inteiro. José fala: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Que pergunta forte. Muito. E continua: vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Uau. Ele reconhece o mal que fizeram, não passa pano. Não minimiza nada. Mas ele coloca tudo numa perspectiva diferente, né? A perspectiva de Deus. Ele vê a mão de Deus agindo por trás de tudo, transformando a maldade humana em algo bom. Que coisa tremenda. É a soberania divina em ação, né? E não para por aí. Ele não só perdoa, mas no versículo 21, ele promete cuidar deles. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Isso é mais que perdão, né? É graça pura, é restauração. Exatamente. Graça sobre graça. É lindo demais. Realmente inspirador. E a história segue, né? Avança no tempo. Até a morte do próprio José. Ele viveu bastante, 110 anos, como diz o versículo 22. Uma vida longa e significativa. E antes de morrer, ele faz questão de reforçar a promessa de Deus. Aquela promessa feita lá para Abraão, Isaque, Jacó. O versículo 24 de Gênesis 50 mostra ele falando para os irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ele mantém a fé acesa até o fim, a certeza na promessa. Totalmente. E a fé dele era tão concreta que ele pede algo bem específico, um juramento. Está no versículo 25. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Que pedido, hein? Levar os ossos dele. Incrível, né? Os ossos dele, que foram colocados num caixão lá no Egito, segundo o versículo 26, se tornam mais que restos mortais. Viram um símbolo. Um símbolo
poderoso. Um lembrete físico constante da promessa de Deus e da esperança de voltar para a Terra Prometida. Precisamente, esses ossos não eram só ossos. Eram tipo assim, um sermão silencioso sobre a fidelidade de Deus. Sabe? Boa. Um sermão silencioso. Gostei disso. E eles foram carregados depois, né? Lá no Êxodo com Moisés, Êxodo capítulo 13, versículo 19, confirma isso. Eles eram a prova de que o Egito não era o destino final. Era temporário. Isso. Apontavam para a aliança de Deus que vai além da morte, né? E já mostravam, assim, um pouquinho da esperança maior da redenção, do lar definitivo com Deus. Por isso, Gênesis termina não com um ponto final de desespero, mas com um horizonte aberto, cheio de esperança. Faz todo sentido. Então, Gênesis 50 fecha esse livro incrível de uma forma muito completa, né? Passa pelo luto digno, pelo perdão que restaura tudo, Que restaura mesmo relacionamentos quebrados. e planta essa semente de esperança na promessa de Deus que vai seguindo geração após geração. Lindo fechamento. E falando em seguir jornada, que momento bom. Com esse capítulo Gênesis 50, a gente conclui a leitura de Gênesis no nosso projeto Reavivados por Sua Palavra, aqui do Pode Crer na Bíblia. Foi uma caminhada e tanto por Gênesis, hein? Quanta coisa! Demais. Passamos pelas origens de tudo e olha, o convite agora é pra gente não parar. Continuar junto na leitura diária. Sabe qual é o próximo livro? Êxodo. A história continua direto dali. Exatamente. Êxodo, que vai contar justamente a libertação do povo e o começo do cumprimento daquela promessa que o José tanto esperava. Vai ser demais acompanhar isso. Ajudou de alguma forma, trouxe clareza ou te inspirou. A gente pede aquele apoio, né? Curte aqui o material. Compartilha com quem você acha que vai gostar também, amigos, família. Isso. E claro, se ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal Pode Crer na Bíblia para não perder nada, especialmente essa nossa nova fase entrando em Êxodo. E sabe, fica uma reflexão final, pensando na atitude do José. Qual? Manda aí. Como será que essa capacidade que ele teve, né, de ver a mão de Deus transformando até o mal que fizeram contra ele em bem para tanta gente, como isso pode talvez mudar a forma como a gente encara as dificuldades, as injustiças na nossa vida hoje? Pergunta profunda. É um convite, né? Um desafio para a gente confiar no propósito maior de Deus, mesmo quando a gente não entende nada, quando tudo parece confuso ou dói. Confiar que Ele está no controle e pode transformar qualquer situação. Excelente ponto para a gente pensar, para levar para a vida mesmo. Então é isso, pessoal. Não fique de fora. Se inscrevam agora mesmo aqui no Pode Crer na Bíblia. Ativem as notificações para continuar crescendo com a gente no estudo da palavra. A participação de todos é muito importante para nós. Muito obrigado pela companhia nessa análise de Gênesis 50. Foi ótimo estar com vocês e até a próxima, começando o Êxodo. Tchau, tchau! Até a próxima!